Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Renato Montans, que é especialista e mestre pela PUC São Paulo e também professor exclusivo da rede LFG. A temática do qual o professor vai tratar é aspectos atuais da repercussão geral. Professor Renato, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. O tema que nós vamos enfrentar hoje, ele é um tema aparentemente novo dentro da sistemática processual brasileira, mas é um tema que ao mesmo tempo transporta para a gente uma situação de um passado não muito distante. Na verdade, para a gente entender repercussão geral e entender, na verdade, como a repercussão geral trabalha hoje no nosso ordenamento, é importante que vocês entendam que a repercussão geral, hoje no Brasil, remodelada, foi estabelecida em 2006. A repercussão geral, ela é um instituto novo, porque o sistema recursal brasileiro ele demanda tempo para poder absorver as mudanças processuais. E a gente tem que lembrar, e é um ponto importante, talvez seja uma das grandes dificuldades de se entender e se compreender a existência de um novo CPC, se é que nós precisamos de um novo CPC, isso não nos comporta passar e explicar isso agora, é visualizar o porquê que efetivamente uma lei pode não dar certo. Uma lei processual ela é muito mais difícil de ser trabalhada, de ser entendida na prática, porque ela depende da sua aplicação prática. Ou seja, o direito civil trabalha com aquilo que o Agnes Heller chama de autodomesticação cerebral. O sistema visualiza como as pessoas conduzem e, com base naquilo, criam regras de direito civil. O processo não. O processo se cria um instrumento para verificar se aquilo pode tutelar de maneira mais eficaz o direito do cidadão. E por conta disso, nem sempre se logra êxito com uma situação dessa. Então, quando a repercussão geral, na verdade, foi desenvolvida no ordenamento brasileiro, surgiu a dúvida se a repercussão geral poderia, e aí usando uma expressão muito comum dentro da comunidade jurídica, se a lei pegou. Se efetivamente a repercussão geral, ela trouxe os resultados desejados naquilo que ela se propôs a estabelecer. E para que a gente possa entender isso, é importante que nós visualizemos o porquê da repercussão geral ter sido introduzida no ordenamento brasileiro. E para eu responder essa pergunta para vocês, eu, na verdade, vou ter que fazer uma constatação. O Supremo Tribunal Federal julga demais. E quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal julga demasiadamente, isso pode gerar pelo menos dois grandes problemas na sua esfera de trabalho. Um que eu reputo grave e o outro que eu reputo gravíssimo. O que eu reputo grave? Todo aquele que trabalha mais do que sua capacidade comporta, a tendência é perder seu nível de excelência. Ou seja, isso não é um predicativo só do Supremo Tribunal Federal. Qualquer um que trabalha mais do que sua capacidade comporta, a tendência é trabalhar pior. E o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, vem perdendo um pouco da sua qualidade técnica pelo fato de estar trabalhando demais. Ou seja, pelo fato de estar julgando demais. Isso é uma situação grave, mas há uma situação gravíssima que eu reputo e, na verdade, acho que nenhum sistema common law consegue resolver essa situação. Quanto mais o Supremo Tribunal Federal julga, mais o Supremo Tribunal Federal vai julgar. A frase parece antagônica, mas é importante que nós entendamos no contexto. Quanto mais o Supremo Tribunal Federal decide, mais ele vai ter que decidir. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal hoje trabalha numa escala quase que industrial. E se o Supremo Tribunal Federal trabalha hoje de uma maneira em que os órgãos inferiores, leia-se, tribunais e juízes de primeiro grau, não conseguem acompanhar a atividade intelectiva do Supremo Tribunal Federal, a tendência é que nós não consigamos acompanhar aquilo que o Supremo decide. Apesar de nós não seguirmos, repito, o sistema do common law, é recomendável que nós sigamos os entendimentos dos tribunais superiores. Só que se hoje, dentro da cúpula do judiciário, nós não conseguimos, nos órgãos inferiores, na verticalização, verificar como os tribunais superiores vêm decidindo, os juízes inferiores vêm julgando de acordo com suas convicções. Julgando de acordo com suas convicções, nós vamos ter mais decisões distoantes.
Havendo mais decisões distoantes, nós vamos necessitar de mais recursos para que se possa proceder à uniformização da aplicação da lei no caso concreto. Ou seja, quanto mais o Supremo decidir, menos ele se torna referência aos órgãos inferiores, mais os órgãos inferiores começam a decidir de acordo com suas convicções e, portanto, mais recursos subirão para o Supremo. Então, esse ciclo vicioso que nós trabalhamos, é quase uma tautologia que nós enfrentamos dentro dessa discussão do Supremo Tribunal Federal, era necessário ter um basta. E esse basta veio por meio da repercussão geral. Só uma questão importante, a repercussão geral, na verdade, não é bem uma criação. A repercussão geral, até faço uma brincadeira, que na verdade não tem graça nenhuma, ela é uma repristinação daquilo que nós já tínhamos. Porque na Constituição Federal de 69, nós tínhamos a arguição de relevância. É que, na verdade, a diferença da arguição de relevância lá da Constituição de 69 para a repercussão geral, que está sob a égide da Constituição de 88, são justamente as garantias constitucionais que permeiam o Instituto. Porque na arguição de relevância não havia necessidade de decisão pública, ou seja, não havia necessidade de publicizar a decisão e a decisão não precisava ser fundamentada. Hoje, o nosso ordenamento jurídico, simplesmente, à luz do artigo 93, inciso 9 da Constituição, não autoriza uma situação dessa. Mas, importante que nós entendamos que a repercussão geral, ela veio remodelada e de uma maneira um pouco mais atual. A repercussão geral, ela entrou no ordenamento pela emenda 45, foi uma proposta do deputado Aloysio Nunes, e a emenda 45, era norma de eficácia contida, nesse caso específico, converteu-se em lei, na verdade entrou pela Constituição Federal no artigo 102, parágrafo 3º, depois converteu-se em lei pela Lei 11.418 de 2006, e logo depois essa lei ela foi diluída, e aí uma crítica que se faz ao legislador, em dois artigos do CPC, o 543A e o 543B. Na verdade, na minha opinião, houve um equívoco, porque a repercussão geral ela não se aplica só ao sistema processual civil, mas também ao sistema processual penal, e não haveria o porquê confinar dentro do Código de Processo, podendo manter numa lei extravagante que não haveria problema algum. Sem prejuízo disso, algumas questões da repercussão geral padeciam de regulamentação mais refinada. Foi aí que a emenda regimental 27 estabeleceu nos artigos 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, substanciais alterações para a repercussão geral. Pois bem, do que se trata a repercussão geral? Se hoje nós entendemos, e essa é uma questão que não nos vale a pena reprisar, se hoje nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal, especificamente ele, tem por objetivo não reformar uma decisão, não tutelar a justiça subjetiva de um caso, mas sim uniformizar a aplicação da lei no caso concreto, se o objetivo do Supremo Tribunal Federal não é exercer a função de uma terceira instância, mas e principalmente trabalhar no contexto de se entender que a lei tem que ser aplicada uniformemente a todas as pessoas que sofrem a sua ingerência, então o Supremo Tribunal Federal não pode ser um tribunal subjetivo, ele tem que ser um tribunal objetivo. Mais do que tutelar uma garantia de alguém para o exercício do sistema recursal, artigo 555 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal tem por um objetivo princípio fazer com que exista uma isonomia na aplicação da lei. Então, as causas que o Supremo Federal decidem não podem tutelar única e exclusivamente autor e réu de um processo. As causas que o Supremo Tribunal Federal tutelam têm que atingir uma coletividade, que nós vamos verificar qual é o tamanho dessa coletividade. Foi aí que se criou a repercussão geral. A repercussão geral, na verdade, exige hoje que o recurso extraordinário, que será condutor da matéria constitucional para o Supremo, não tenha só relevância, o que já é o fato gerador para você entrar com recurso extraordinário. Mas também, usando uma expressão dos professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, transcendência, ou seja, que aquela situação ela tenha que transcender os limites daquela lide. Ou seja, aquele caso tem que atingir uma coletividade de pessoas. Se o seu caso
não tiver hoje uma coletividade, uma propensão a atingir um grupo de pessoas, o seu caso não terá repercussão geral. Eu até comento em aulas que um dos principais casos de recurso extraordinário que os processualistas civis adotavam, ele praticamente foi expurgado do planeta. Então imaginem que você entre no judiciário pedindo um direito qualquer e a única prova que vai demonstrar a juridicidade do seu direito é uma perícia. O juiz indefere a perícia, profere sentença, julgando antecipadamente a lide, entendendo que não havia provas a ser produzidas. Você apela para o tribunal sob o argumento de cerceamento de direito de defesa. O Tribunal de Justiça, o TRF, independente de quem seja, mantém as sentenças pelos seus regulares fundamentos. Deste caso, deste acórdão, cabia, anteriormente, recurso extraordinário por violação ao artigo 555 da Constituição Federal, que preconiza que aos litigantes em processo judicial e procedimento administrativo está assegurada pela defesa do contraditório e os recursos a ele inerentes. Isso não existe mais. Data máxima vênia, a não ser que você tenha uma tese muito boa para poder demonstrar que isso atinge uma coletividade, esse caso só prejudicou quem está dentro do processo. Então esse caso não tem hoje uma propensão a atingir uma coletividade de pessoas. Mas aí vem a grande questão, que é o que a gente chama de dimensão subjetiva da repercussão geral, que é uma expressão adotada pelo professor Bruno Dantas, que na minha opinião tem o melhor livro sobre repercussão geral no Brasil. A dimensão subjetiva, até onde vai a repercussão geral? Ela tem que atingir que coletividade, que grupo de pessoas, quantas pessoas terão que ser atingidas pela repercussão. E até a grande questão que nós temos que entender em relação a isso. Será que uma decisão que atinja um grupo de 10, 15, 20, 50, 100 mil pessoas possa ter repercussão geral dentro de um universo de 190 milhões de habitantes? E a resposta é positiva. E uma expressão que se usa normalmente é entender que, normalmente, quem precisa de tutelar direitos e garantias fundamentais que são tolhidos são as minorias. Então, em exemplos correntes de livro sobre casos de repercussão geral, portadores de HIV, professores universitários, trabalhadores de uma determinada fábrica, porque dentro daquele micro-universo existe uma repercussão geral a todos. Eu até uso um exemplo em aula, por exemplo, claro que o exemplo é fictício, imaginem só que se cria uma lei prejudicando direitos e garantias fundamentais de uma classe específica de trabalhadores. Imaginem, por exemplo, os restauradores de arte sacra do período pós-barroco. Vamos imaginar que no Brasil tenham 3 pessoas nesse sentido. Se um recurso extraordinário chega ao Supremo e há de se fazer o exame de prelibação para verificar se há ou não repercussão geral, a despeito de só atingir 3 pessoas, esse caso tem repercussão geral. Porque a dimensão subjetiva atinge a todas as pessoas interessadas no assunto. Evidente que há casos muito mais fáceis, como, por exemplo, tributário, as questões tributárias, ou, por exemplo, com uma legalização de um aborto, ou discussão como nós tivemos há pouco tempo atrás, de células-tronco, sem entrar na discussão do que seria certo ou errado, são típicas situações em que existe, obviamente, uma repercussão geral. Todo mundo recolhe tributo. Então, por conta disso, é evidente que esse caso ele vai atingir a uma coletividade. Nós tivemos recentemente uma série de decisões que se discutiram cotas, por exemplo, nós tivemos situações sobre a constitucionalidade do exame de ordem, são questões que vão atingir uma coletividade de pessoas, maiores ou menores, não importa, todos eles têm repercussão geral. Depois, no próximo bloco, eu vou continuar falando com vocês sobre alguns lineamentos da repercussão e questões importantes sobre o tema. Obrigado.